nós vamos continuar, né, esse assunto de estrutura fina, né? Só lembrando que estrutura fina do átomo de hidrogênio, certo? É a junção da correção relativística, no caso da energia cinética, do operador da energia cinética, mais o chamado acoplamento spin-órbita, né? Quando eu falo de acoplamento spin-órbita, tudo que você escutar falar de acoplamento spin-órbita significa que existe uma dependência da energia, né, do operador L, que é orbital, com o operador de spin. Então, em geral, é um termo que vem com o produto escalar, né? E de onde é que vem essas contribuições, né? E por que todas elas são relativísticas? As duas são relativísticas, né? Por que o acoplamento spin-órbita ele também é relativista? Porque se você for pensar, o que é o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio, né, é um próton, tá certo? No centro, digamos assim, no seu eixo de referência, e um elétron, né, orbitando. Tá bom? A gente define aqui o nosso vetor R e aí a gente resolve a equação de Schrödinger. Isso é a forma natural de se resolver o átomo de hidrogênio na equação, né, de Schrödinger. O hamiltoniano, como a gente já discutiu aqui, não perturbado desse tipo de sistema, é P2 sobre 2M mais um termo colombiano aqui. Mesmo que você inclua agora a correção relativística, né, a energia cinética aqui sendo corrigido, né, sendo corrigida agora com um termo aqui, digamos, que dependa de P a quarta, como a gente viu lá na aula de correção relativística, a gente não falou nada sobre a correção no potencial, porque esse cara aqui ele é ao quadrado sobre 4π ε0r, né? O problema é que quando você olha do ponto de vista relativístico, tá bom? No referencial do elétron, então vamos pensar no referencial do elétron. Relatividade, basicamente, né, você considerar efeitos relativísticos, né, é você não só corrigir, tá bom, os termos de energia, a forma como é escrita a energia, a forma como são escritos também os campos, né, tanto o campo elétrico como o campo magnético. Lá na relatividade restrita, na relatividade restrita, tá bom? Você começa estudando a transformação de Lorentz, que corrige o espaço e o tempo no referencial de quem está em movimento. E, querendo ou não, existe um movimento aqui associado do elétron, né? Mesmo que você considere o modelo de Bohr, o elétron tem aqui um momento, né, associado. Apesar da gente não conseguir, do ponto de vista quântico, determinar RP ao mesmo tempo, né, pelo menos não duas componentes na mesma direção, as suas componentes na mesma direção, ele possui tanto o vetor R como o vetor P bem definido lá na equação de Schrödinger, né? Então, você precisa, querendo ou não, olhar para esse problema aqui de forma mais cuidadosa quando se fala de relatividade, porque na relatividade restrita você corrige o espaço, né, o tempo, consequentemente você corrige as velocidades, né, em um referencial e no outro, né, e consequentemente você vai corrigir também os campos experimentados, né, pelo basicamente pelo elétron, né? E quando você escreve aqui que a interação colombiana é dada dessa forma aqui, você já está, querendo ou não, dizendo que o elétron, né, experimenta aqui um campo elétrico proveniente do próton, escrito na forma de o quê? Eletrostático, né? Essa correção aqui que você está escrevendo
ela é puramente eletrostática, ou seja, você considera que a interação do próton com o elétron no átomo de hidrogênio se dá de forma instantânea com a posição do elétron. Tá certo? E a gente sabe que essas interações, do ponto de vista relativístico, não se comportam assim. Né? Quando você escreve que o campo ele é escrito dessa forma, você está no âmbito da eletrostática. Né? Você está considerando que os objetos não estão se movendo. Tá bom? Então, a forma como eu estou escrevendo este campo, consequentemente essa energia potencial, olhando para a relatividade, ela está errada. Né? Essa escrita desse termo aqui colombiano, escrito dessa forma, ela está errada. Por quê? Porque ele é um termo eletrostático. Ele é um termo que vem do eletrostático. Né? Ele considera que o campo sofrido pelo elétron, né, ele se manifesta de forma instantânea. Né? Ele é um campo puramente dependente da posição. Então, em que posição o elétron estiver, ele vai experimentar aquele campo ali. E a gente sabe que mesmo na relatividade restrita, sem acessar ainda a relatividade geral, né, existe uma transformação de campo. Né? Na verdade, da mesma forma que o espaço e o tempo são transformados, os campos também são transformados. Quem tiver curiosidade de saber como é que ocorrem essas transformações dos campos, né, mesmo ainda no contexto da relatividade especial, o livro do Jackson está bem explicado isso daí, o Jackson de eletrodinâmica. Vamos entender por que que surge, né, primeiramente, o acoplamento spin-off. E é isso que eu quero que vocês entendam. Né? O acoplamento spin-off ele surge por quê? Porque no referencial do elétron, certo? Por mais que você use aqui uma visão semiclássica, digamos que o elétron ele está em repouso. Né? Quem está em movimento no referencial do elétron é o próton. Tá certo? Então, no referencial do elétron, quem está se movimentando é o próton. Ok? Então, o problema aqui ele é relativístico, por quê? Porque o próton ele está se movimentando e ele está produzindo aqui um campo elétrico. Certo? Esse campo elétrico aqui, ele precisa agora, no referencial do elétron, ser corrigido. Então, o que nós vamos fazer aqui, no final das contas, é tentar enxergar qual é o efeito prático, né, desse campo elétrico que é produzido pelo próton no referencial do elétron. E aí o problema ele deixa de ser puramente de campo elétrico. Passa a ser o quê? Campo magnético. No referencial do elétron, esse campo elétrico que está sendo produzido pelo próton passa a ser um campo magnético. Por quê? Porque você tem carga em movimento. Se você tem carga em movimento, você tem um campo magnético experimentado pelo elétron que está em repouso. Certo? Então, essencialmente, o campo elétrico que vinha do próton, produzido pelo próton, no referencial do elétron, se transforma em campo magnético, produzido pelo próton e em movimento. E aí, por que surge um termo adicional na energia? Porque o próprio elétron, ele possui o seu spin. E a gente sabe que spin, já discuti isso aqui várias vezes, interage com campo magnético. Como? Através de um termo de energia, que eu vou chamar de acoplamento spin-órbita, que é o momento magnético associado ao spin, multiplicado agora por este campo produzido pelo próton. Tudo bem? E a gente sabe que o campo, o momento magnético do elétron, ele é uma razão giromagnética vezes o spin do elétron. Então acaba que o termo aqui de spin-órbita, essencialmente, do ponto de vista físico, vai ser o quê? Um produto escalar entre o spin do elétron
do elétron e o campo magnético produzido pelo próton. Tá certo? E é daqui que surge justamente um produto escalar, que eu comentei aqui no começo da aula, S escalar L. O que a gente vai fazer aqui agora é calcular quem é este campo magnético produzido pelo próton que o elétron experimenta. Né? Então perceba que, do ponto de vista físico, né, a razão da existência desse acoplamento spin-órbita é porque no referencial do elétron ele enxerga o próton em movimento. Tá certo? Então, aquele campo elétrico que a gente tinha colocado puramente de forma eletrostática, né, ele não pode estar correto. Esse termo aqui de energia potencial ele não pode estar correto. Né? Pelo menos não da forma como ele está aqui, de forma completa. Está faltando alguma coisa a mais. Está faltando alguma coisa que não é só vem da eletrostática, mas que vem da eletrodinâmica. E o que vem da eletrodinâmica? O que vai vir da eletrodinâmica, aqui no caso, né, é que no referencial do elétron, carga em movimento produz campo magnético. Uma das coisas que os estudantes também têm dificuldade de entender é isso daí. É que, na verdade, como a própria... quando você vai estudar lá em eletricidade, você estuda que a existência do campo magnético é devido à movimentação de cargas. Ok? Então, na verdade, quem produz o campo magnético é o próprio campo elétrico, só que em movimento. Então, quando você faz com que o campo elétrico, né, se movimente, digamos assim, no referencial de quem está observando isso daí, né, o efeito líquido aí, dinâmico, é a existência de um campo magnético. O campo magnético ele é resultado relativístico do campo elétrico. Né? A gente usa o campo magnético na eletrostática, a gente resolve problemas de eletrostática com campos magnéticos estáticos, digamos assim, que é a chamada magnetostática, né? Mas, essencialmente, a existência de campo magnético ela é uma consequência relativística, né, do movimento de cargas, consequentemente, do movimento do campo elétrico. Né? Então, você pode imaginar que o campo magnético ele é uma deformação aí no espaço-tempo, né, do campo elétrico. Ele é uma manifestação da deformação do espaço-tempo do campo elétrico. Essa é a razão da existência do campo magnético. Né? Então, aqui para o nosso problema é o seguinte: o elétron, tá certo? Ele possui um spin, e a equação de Schrödinger até então não tinha falado nada sobre spin. Quando a gente escreveu aqui esse Hamiltoniano aqui, para a equação de Schrödinger, e por mais que você corrija a energia cinética, ainda não tem spin nenhum no problema. A gente falou aqui na aula anterior de correção relativística, em nenhum momento a gente falou de spin. E o spin do elétron? Ele sente o quê? Ele não entra no problema, ele não tem efeito nenhum? Né? Do ponto de vista relativístico, ele tem efeito sim. Bom, perceba que na equação de Schrödinger a gente introduz o spin de forma a construir a função de onda. Bom, você constrói a função de onda aqui, chama aqui que a função de onda do elétron vai ser o nosso ket NLM, aí só depois que você inclui os estados de spin. Né? Aí você inclui aqui um S, MS, para construir o estado completo do spin. Mas a energia, não tem nada falando sobre esse estado aqui. Na energia não tem nada relacionado ao spin. Tá bom? E como é que eu junto aqui o spin, que é um vetor S, com o vetor L, que vem aqui na equação de Schrödinger? Tem que ter algum tipo de interação que englobe isso daí. Né? Será que o spin não desempenha papel nenhum? Né? Na mecânica quântica, muito pelo contrário. O spin desempenha um papel sim e afeta os níveis de energia também. É justamente aí onde entra o spin nos termos de energia, é através do acoplamento spin-órbita. E esse acoplamento spin-órbita, essencialmente, como eu já comentei aqui, ele é uma manifestação, tá certo, do campo magnético
produzido pelo próton no referencial do elétron, que interagem com o spin do elétron. Tá bom? Então, a gente vai calcular agora, primeiramente, vamos fazer aqui, o campo magnético experimentado, digamos assim, pelo elétron. Bom, para calcular isso daí, eu vou considerar que o elétron está aqui, no centro, e eu vou fazer uma abordagem, né, que a gente vai conhecer como semiclássica. É uma abordagem semiclássica porque eu vou considerar de fato que o próton está circundando aqui o elétron, né? A abordagem completa ela tem que ser através da eletrodinâmica, né? Quando você vai lá para a eletrodinâmica, aí você constrói uma abordagem mais completa. Inclusive, eu vou mostrar onde é que aparece a correção, digamos, da abordagem completa. Mas usando essa abordagem semiclássica, na qual o próton se movimenta aqui ao redor do elétron, você consegue, né, calcular quanto que vale esse campo magnético, né? Então, como é que a gente calcula esse campo magnético aqui experimentado pelo elétron? Onde é que aparece, ou como é que a gente pode calcular esse campo magnético produzido pelo próton? O que a gente pode usar aqui? A gente pode imaginar o seguinte, o próton aqui em movimento, isso daqui é o quê? Corrente. Né? E você sabe que existe a chamada lei de Biot-Savart. E a lei de Biot-Savart diz o seguinte, ora, o campo experimentado aqui por esse objeto aqui, dada uma corrente em movimento, vai ser o quê? Vai ser μ0 sobre 4π, sobre 4π, né? A integral, tá bom? Do elemento de corrente, digamos assim, produto vetorial com o vetor, o ponto de observação, e aqui sobre R3. Né? O que é esse elemento de corrente? A gente vai separar aqui um pedacinho aqui dessa trajetória e dizer que aqui passa uma corrente que eu vou chamar de DI. E o ponto de observação é o ponto de observação entre o elemento de corrente e o centro aqui de referência. Então, a lei de Biot-Savart ela consegue te fornecer quanto que vale o campo magnético, tá bom? Dada a existência de corrente e um ponto de observação, tá bom? Então, como é que a gente pode desmembrar esse rapaz aí? Eu vou desmembrar isso aqui, esse N aqui, esse R, né? Como sendo um vetor aqui que depende do ângulo, que eu vou chamar de φ, né? E aí você sabe que o nosso R, como é que ele vai ficar aqui? Esse R aqui vai ser o quê? Vai ser cosseno de φ, né? Na direção I, mais seno de φ na direção J. E o elemento aqui de corrente, como é que a gente pode calcular? O elemento de corrente, ó, perceba que isso aqui é típico lá dos movimentos circulares, né? À medida que você aumenta esse ângulo aqui também é φ. Né? Então, esse ângulo aqui sendo φ, eu posso escrever esse elemento de corrente, ou elemento de comprimento, digamos assim. Depois a gente coloca só a corrente vezes o dl, né? Vamos aqui de dl. Né? Ele vai ser escrito como o quê? Quando esse ângulo aqui abre, esse ângulo aqui também é φ. Então, na direção I, ele é menos, tá bom? ds, que é o elemento aqui, no caso, de comprimento, é seno de I, seno de φ na direção I, mais ds cosseno de φ na direção J. Então, se eu disser que o nosso elemento de corrente ele é uma corrente que passa por esse campo vezes o dl, né? Quando eu fizer o produto escalar do DI com o R, produto vetorial, desculpa, né? Como é que vai ficar? Vai ficar R cosseno, R seno. Então, corrija aí, tem um R seno e um R cosseno aqui, exatamente.
Então aqui fica como? Ó, menos, tirar esse i aqui para fora do produto vetorial. Então esse i aqui vem. Né? Aí vai ficar o dl, né? Que é o dl, menos o ds seno de φ na direção i, mais ds cosseno de φ na direção j, produto vetorial com r cosseno de φ na direção i, mais r seno de φ na direção j. Né? Aqui a gente só vai mostrar que o elemento aqui, di, com produto vetorial, né, r, vai te dar um vetor saindo do plano aqui, né? Então você vai mostrar que existe um vetor saindo do plano aqui, na direção k, digamos assim, né? E vai ser a orientação, né, do campo. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui esse cara? di vetor r vai ser i, né? E vetor i dá zero, e vetor j vai dar k, então vai ficar menos ds seno de φ ao quadrado na direção k. Né? Esse j com o i vai dar agora, né, menos k, então vai ficar menos ds cosseno ao quadrado de φ na direção k. Né? E o j com j dá zero. Então, se eu juntar todo mundo aqui, esse di, do jeito que eu fiz a orientação aqui, vai ficar menos i ds, né, k. Tá bom? Basicamente é ds na direção k. Tem o r, né? Esqueci o r aqui. Tem um r aqui. Vou colocar o r aqui. R ds na direção k. Tudo bem? Então, ó, quando eu fizer agora o campo, o elemento de campo aqui que vai ser produzido, ele é o quê? Pela lei de Biot-Savart, é μ0, 4π. Né? Aí vem o produto vetorial, que é menos i dsr na direção k sobre r3. Né? Esse problema aqui ele não é tão difícil assim, por quê? Porque o nosso problema é um movimento circular. Ora, se é um movimento circular, o nosso ds vai ser o quê? Vai ser r dφ. Só que o r aqui é uma constante, né? Então a gente tem basicamente um campo aqui que vai ser μ0 sobre 4π, uma direção aqui negativa, né? Só para dizer que aqui vai estar no sentido contrário, né? Se pegar aqui, do jeito que a gente escreveu, vai estar saindo da tela, né? Então aqui vai ser para baixo. Né? Considerando aqui o eixo x nessa direção, o y aqui, o z vai ser no outro lado. Então o campo está indo na direção para baixo aí. Né? É basicamente di escalar, di vetor r, né? Digamos assim. Então, o que acontece? Aqui vai ficar negativo. Então esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser S, R escalar dφ, né? sobre R ao cubo. Tá bom? Aí o que acontece? Eu vou integrar agora esse campo aqui de 0 a 2π. Então aqui vai ficar menos μ0 sobre 4π. Então tem um i aqui, tem outro i aqui. Né? R2 dφ sobre R3. Tá bom? Então, como R aqui é uma constante, o movimento é circular, né? Eu vou chamar aqui R é o nosso Rzão, por exemplo, mas pode deixar assim. Então fica B igual a menos μ0i sobre 4π. Né? Aqui vai ficar 1 sobre R, que é uma constante, e a integral de 0 a 2π dá 2π. Né? Então, no final das contas, na direção K. No final das contas, o módulo do campo, né, vai ser o quê? Cancela esse 2π com esse cara aqui. Foi 2, vai ser μ0i sobre 2r. Esse aqui é o módulo do campo produzido, né, nesse tipo de movimento circular. Ok? E onde é que está o efeito dinâmico aqui? Né? Onde é que vai entrar, de certa forma, o efeito da relatividade? Não é, obviamente, no μ0. O efeito relativístico aqui vai ser de como esse I ele é enxergado pelo elétron, né? Obviamente numa posição R. Né? O problema todo aqui é a corrente. Né? Como é que a corrente é calculada. Perceba que a corrente vai ser a carga
né, por definição, é a carga pelo dt. E aí o problema, né, que você pode até encontrar numa abordagem mais rigorosa, lá no livro do Jackson, né, é justamente a correção desse dt aqui. Porque você sabe que lá pelas transformações de Lorentz, esse dt aqui, né, ele é diferente no referencial do próton e no referencial do elétron. Né? E é justamente a correção desse dt aí que vai dar origem a um fenômeno que é chamado de precessão de Thomas. Né? Isso é um assunto lá da eletrodinâmica, né? Quem tiver a curiosidade pode entrar lá no livro, pode dar uma olhada no livro do Jackson lá, que ele corrige esse dt aí usando o efeito relativístico. Né? Mas para a gente aqui, a gente vai fazer uma abordagem mais simples. A gente vai transformar essa corrente aqui e perceba que a corrente, né, vai ser, como é que é um movimento circular, a gente está fazendo uma abordagem aqui semiclássica, né? A corrente nada mais é do que a carga que passa por unidade de tempo. Né? Então eu vou fazer com que a carga, né, que é a mesma carga do elétron, né, que a carga do próton é a mesma carga do elétron, dividido pelo período de revolução. Então aqui é o período de revolução. E quanto é que vale esse período de revolução? Esse período de revolução, se você for pensar assim no movimento circular, quanto que vale o período de revolução em função de outros parâmetros aí dinâmicos? Como é que a gente pode, de alguma forma, converter esse período de revolução? Eu posso levar em consideração aqui o tempo que ele leva, né? Se ele tiver uma determinada velocidade, a velocidade, por definição, vai ser 2πr, né, que você tem aqui o r da órbita, dividido pelo tempo, pelo período. Né? Ou seja, o período vai ser 2πr dividido pela velocidade. Então, a nossa corrente aqui, numa abordagem bem simplista aqui, é a carga, né, dividido pelo período, que é 2πr vezes v. Então, quanto maior a velocidade orbital, maior é a corrente, o que está coerente. Né? Pensa que você tem a ideia, né? Quanto mais rápido a carga passa em movimento, maior vai ser a corrente ao redor aí dessa espira. Né? A gente está considerando aqui que é como se fosse uma espira. Né? Você poderia até usar o campo aqui da espira, que é justamente esse daqui. Esse aqui é o campo da espira. Tá bom? Uma corrente I, uma espira de raio R, esse é o campo da espira. Se você quisesse usar aí o campo direto da espira, você poderia usar o campo da espira. Mas a gente consegue mostrar também que é basicamente isso daí, usando um pouquinho de notação vetorial. Né? Bom, aí, e daí? Né? E daí que a gente tem agora que o nosso campo é μ0 sobre 2r, vezes a corrente, que é a carga, vezes a velocidade, 2πr. Né? Então eu posso dizer aqui no primeiro momento que o campo é μ0, que é a carga, a velocidade, né? 4πr ao quadrado. Né? Terminou aqui? Não, porque o que eu quero no final das contas é enxergar o seguinte, ora, esse próton aqui, né, essa carga positiva é que tem a carga negativa. Ele está se movimentando aqui. Se ele está se movimentando em uma órbita circular, né, na mecânica quântica a gente não tem propriamente dito uma velocidade. Isso aqui é um problema para a mecânica quântica. A gente não tem uma definição concreta de velocidade. Né? E eu quero encontrar um termo, uma correção, digamos assim, no meu Hamiltoniano. Então, o Hamiltoniano ele tem que ser escrito de alguma forma através de operadores que são bem definidos na mecânica quântica. Quem são os operadores bem definidos na mecânica quântica? Operador posição, operador momento linear, né? Operador momento angular, o L, orbital, e o momento angular intrínseco de spin. Tá bom? Então, estes operadores aí, que são operadores essencialmente dinâmicos, né, que são característicos das partículas, eles
são esses que têm uma definição bem estabelecida. E a velocidade não está no meio delas. Né? Não existe essa definição de velocidade, até porque não existe, né, o princípio da incerteza, ele impede essa definição de velocidade. Se tivesse velocidade e posição bem definida, você teria uma trajetória, coisa que não existe na mecânica quântica. Né? Então eu preciso transformar esse campo aí e reescrevê-lo de alguma forma que tire a dependência da velocidade. E como é que é essa forma? Ora, é muito simples. É usando a definição de quê? Momento angular orbital. E o momento angular orbital, por definição, é R vetor P. Ou seja, é R vetor mv. Como o R aqui está no plano e o V também está no mesmo plano, esse L aqui, né, em módulo, vai ser simplesmente mrv. Né? Então, eu posso dizer que, num primeiro momento, o V é simplesmente L sobre mr. Então, o campo fica como? O campo magnético produzido pelo próton, o módulo dele, vai ser μ0 é 4π R2, e aí a velocidade a gente substitui pelo momento magnético, L mr. Né? Ou seja, o nosso B, módulo dele, vai ser μ0 é L, né? O módulo, pelo menos em módulo aqui, né? É o módulo 4π mr ao cubo. Pronto. A gente já encontrou agora a relação entre o campo magnético, tá bom? E o momento angular. Qual vai ser a direção dele? Né? Aqui a gente está falando de módulo, né? Qual vai ser a direção do campo? Ela é a mesma direção do L? Né? Perceba que, se você tiver lembrado bem aí, né? A direção do L, né? Como aqui é R vetor V, né? Perceba que a direção do R e do V, né? Faz com que o campo magnético, né, seja na mesma direção do L. Da mesma forma que a gente definiu aqui, ó, o DI vezes o R para produzir o campo magnético, né? A mesma construção aqui, ela é a mesma construção da definição do L. R vetor P. Então tá aqui, R vetor P. Então, a direção do P tem que ser a mesma direção do L. Tá bom? Então, quando você quer correlacionar agora o campo produzido por uma espira, por exemplo, carregada com corrente I, né? E associar isso daí com o movimento de uma carga orbitando circularmente, a direção do B é a mesma direção do L. Né? Porque vetorialmente eles são construídos da mesma forma. Tá bom? Então, na verdade, o B ele é paralelo ao L orbital, sem problema nenhum. Então, a gente pode dizer que o campo, a direção dele, né, é a mesma direção do L. Então, isso aqui fica uma relação exata, né, do ponto de vista vetorial. Só que a gente pode fazer mais, né? A gente sabe, por exemplo, que eu posso tirar essa dependência aqui de μ0, né? Então, eu vou tirar essa dependência do μ0 aqui, fazendo o seguinte, ó, perceba que a energia potencial aqui, eletrostática, ela depende de ε0. Então, não é muito difícil você fazer essa conversão, né? A gente sabe que C ao quadrado, né, é 1 sobre μ0 ε0. Né? Então, consequentemente, o nosso μ0 aqui vai ser 1 sobre ε0 C ao quadrado. Portanto, o B, né, ele é L 4π, tá bom? M
C2. E aí, ó, já vem um termo aqui de energia, né? A massa de repouso aí, no caso, né? Do próton, obviamente, né? Só que, o que acontece? A gente tem aqui o epsilon zero. Né? Você tem o epsilon zero e tem o R3. Então, a gente ajeitando isso aqui, fica assim. O campo magnético produzido pelo próton vai ser L, 4π a massa, mc2, 4π epsilon zero, né? 4π epsilon zero, deixar assim, mc2, tá bom? R3. O que importa para a gente aqui é duas coisas. Primeiro, três coisas, na verdade, né? A dependência do L, a dependência da massa de repouso, da energia de repouso, né? E a dependência do R3. Essa abordagem aqui, como eu falei, é uma abordagem semiclássica, onde você considera que no referencial do elétron, né, quem está em movimento é o próton. Tá bom? Mas não é bem assim. Né? Essa abordagem aqui a gente não levou em consideração nenhum efeito relativístico. Tá bom? A gente não. A gente só trocou o referencial e fez uma conta. A gente não considerou nenhuma correção no DT, por exemplo, quando foi corrigir a corrente. Né? Então, essa abordagem, quando a gente calculou o momento angular aqui também, no cálculo da velocidade, a gente não fez nenhuma consideração relativística. Né? Então, perceba que existem algumas correções aqui que precisam ser feitas para que a gente tenha o termo correto. Por quê? Porque do jeito que a gente está aqui, a gente tem agora uma interação agora que eu vou chamar de spin-orta, que é o meu momento magnético, que é do elétron, né, com este campo aí produzido pelo próton. Bom, então se eu considerar que o nosso elétron ele tem a sua razão giromagnética vezes o spin, né, do elétron, o nosso acoplamento spin-órbita seria, né, escrito assim, menos uma razão giromagnética, né, o spin do elétron, tá bom? Produto escalar é L 4π epsilon 0 mc ao quadrado R3, né? E aí perceba, tudo que a gente fez as contas aqui, isso aqui ainda é do próton, né? Isso aqui seria do próton, né? Então ainda tem um termo, uma ideia aqui que precisa ser corrigido. Qual é? Menos o gama, vamos colocar todas as constantes aqui para fora, 4π epsilon 0, aí vem m do próton c ao quadrado, né? R3, e aí aparece um termo aqui que é S escalar L. Né? Então, esse aqui seria o acoplamento spin-orta nessa abordagem aqui, semiclássica. Né? Seria um produto escalar aí entre o spin do elétron, tá bom? E o momento angular do próton, e o termo de correção aqui, né, relativístico, onde aparece aqui a massa de repouso, né, do próton, seria mc ao quadrado. O que acontece na prática é que essa expressão aí, apesar de ser fundamentalmente coerente, né, se você for pensar nessa abordagem semiclássica, realmente deveria aparecer esse tipo de acoplamento, né, entre o spin do elétron, né, e o momento angular aí do próton, porque na prática não existe esse momento angular do próton. Né? O átomo de Schrödinger a gente resolve com um próton parado. Né? Quem está em repouso é o próton. Né? Quem está em movimento aqui é o elétron. Essa é a equação de Schrödinger. Tá bom? É assim que a gente resolveu a equação de Schrödinger. Então, esse acoplamento spin-órbita aqui, esse momento angular do próton aqui, ele não existe. Bom, na situação real, ele não existe, só existe no referencial do elétron. No referencial do laboratório, o que existe é o momento angular do elétron. O momento angular orbital do elétron
tá certo? Existe no referencial do laboratório. Esse momento angular do próton aqui, ele só apareceu porque a gente está considerando o referencial do elétron. Aí existe o momento angular do próton. Mas, na verdade, o próton está em repouso no referencial do laboratório. E é justamente no referencial do laboratório que a gente quer fazer as contas, porque a gente mede no referencial do laboratório. Então, na verdade, quando você vai lá para a eletrodinâmica, certo? Tanto a correção, existe uma correção tanto aqui, né, que você transforma nesse movimento aqui do próton, e aí já usa a massa do elétron aqui também. Né? Então, você traz a transformação de que o momento angular do próton dividido pela massa do próton é corrigido para o L do elétron com a massa do elétron. Né? Então, essa correção naturalmente aparece lá na eletrodinâmica. E tem um termo a mais. O termo a mais é a correção desse termo aqui do 4. Né? Que vem da razão giromagnética do elétron. O que é a razão giromagnética do elétron? A razão giromagnética do elétron, a gente já discutiu aqui algumas vezes, é em geral uma relação, bom, isso aqui vai ser uma dependência no caso, que depende da carga, vou dizer assim, uma dependência, né, proporcional à carga do elétron e à massa do elétron. Tá bom? Só que na eletrodinâmica, essa razão giromagnética aqui do elétron, né, quando você usa a correção, né, corrigida aqui, vindo da equação de Dirac mesmo, né, isso aqui é um meio da carga do elétron, né, e a massa do elétron. Bom? E aí você ajusta essa correção, interação de spin-orbital, no momento que você corrige o termo aqui dinâmico, né, que é o L do próton e a massa do próton para L do elétron e massa do elétron, e ainda corrige a razão giromagnética para aparecer aqui um 2 a mais. Então esse termo aqui, obviamente, ele não está totalmente correto, porque ele foi feito através de uma abordagem semiclássica. Então não poderia estar totalmente correto. Tem algumas discussões bem interessantes sobre correções, né, nesse termo aqui ainda devido à razão giromagnética do elétron. Mas o que importa para a gente é que o acoplamento spin-orbital corrigido, né, como é verificado experimentalmente, ele vai ser basicamente, né, aqui usa a carga do elétron para eliminar esse sinal negativo aqui, né, aqui no caso fica menos, né, e aí esse cara passa a ser 1/8, 8π sobre ε0, bom, E ao quadrado, que vem da razão giromagnética desse E aqui, dividido pela massa do elétron agora ao quadrado, C ao quadrado, tá bom? Porque aparece uma massa aqui e outra massa do elétron, sobre R3, aí fica o S do elétron e o momento angular do elétron. Então, na verdade, só para a gente ajustando aqui o termo de spin-orbital correto, que a gente vai usar, ele é 8πε0, E ao quadrado, aí depende da massa do elétron, obviamente, ao quadrado, C ao quadrado, e aí fica um termo aqui que é L escala S, ou S escala L, tanto faz, sobre R3. Né? Então, esse aqui é o termo, né, chamado acoplamento Você tem um Hamiltoniano aqui perturbativo agora, que a gente chamou de spin-orbital, né? E ele é 1 sobre 8π ε0, né? É ao quadrado, aí vem aqui o m quadrado, c ao quadrado, aí vem o s escala E sobre R3. O problema é o seguinte, que diferentemente lá do caso da correção relativística, a gente tinha só um P a quarta, né? E só.
Aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem tanto um operador SL embaixo, em cima, né? Como tem um sobre R3 embaixo. Então a gente tem uma parte radial no nosso Hamiltoniano, né? E tem uma parte aí angular. A interação de um momento angular intrínseco com o momento angular orbital. Né? E o problema é degenerado, essencialmente é degenerado. Né? As energias aqui do átomo de hidrogênio elas são degeneradas. Tem degenerescência. Bom, aqui é menos 13,6 elétron-volt sobre N quadrado. Bom, mas existe uma degenerescência aí nessas energias. Né? Então, os meus estados aqui são degenerados. E eu sei que o Hamiltoniano não perturbado, ele comuta com o LZ, e eu sei que ele comuta com L quadrado. E a gente constrói os nossos estados de spin não perturbados de tal forma que comuta também, porque não depende do spin, então comuta com SZ. O Hamiltoniano não perturbado não depende do spin, comuta com S quadrado. Sem problema nenhum. O problema é, essa interação spin-órbita comuta com LZ, isso aqui é igual a zero, né? Comuta com SZ, né? Comuta com S quadrado, ninguém sabe. Tem que testar primeiro, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí, para tentar resolver esse problema aí, via teoria da perturbação não degenerada, aí você diz, professor, mas por que você não usa a teoria degenerada? Tudo bem. Né? Eu poderia construir aqui a matriz, né? Espiorta, nos estados aqui, NLM. NLM, né? SMS, né? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que construir uma matriz na qual a interação aqui seria, né? S', MS', com os cats N', L', M'. Aí vem o operador aqui, spin-óptico. Aí olha só, N, L, M, tudo linha aqui. Quer dizer, aqui já está sem linha, né? N, L, M, M, S. MSS, né? Teria que calcular esse elemento de matriz aqui, ó. E depois diagonalizar a matriz, né? Poderia fazer isso. Mas não precisa. Tá bom? Que a gente pode fazer uma análise aqui e ver primeiro se comuta. Só que vai ter um problema aqui. A gente vai descobrir que ele só comuta com alguns deles aí. Não comuta, por exemplo, com o SZ. Como é que vai ficar aqui, ó? Vamos testar aqui, ó. Vamos calcular primeiro o comutador do S escala L com o LZ. O que seria o computador de S escalar L com LZ? Seria o computador de SX, LX mais SY, LY mais SZ, LZ, comutador com LZ. Como é que é isso aqui? Comutador de SX com LX e LZ, mais o comutador de SXY com LY, LZ, mais o comutador de SZ, LZ com LZ. O S eu posso tirar daqui, porque S comuta com L, são subespaços diferentes. Né? LZ comuta com LZ, que é ele mesmo aqui, então esse aqui é zero. Aqui ficou o seguinte, ó, SX
comutador de Lx com Lz, mais Sy, comutador de Ly com Lz. O problema é que essas componentes aqui não comutam. E aí? Comutador de Lx com Lz, isso aqui vai ficar quanto? Xe, né? Tá no sentido aí anticíclico, então isso aqui é menos I, H cortado, Ly, mais Sy, YZ, aqui é IH cortado, LX. Então, isso aqui é IH cortado menos SX, LY, mais SY, LX. Isso aqui é o quê? Isso aqui é IH cortado. Uma SX, LY, a componente aqui do SX, SY aqui, isso aqui vai ficar o quê? Se eu tirar o sinal negativo aqui para fora do... Vai só ficar o produto escalar de S escalar L, S vetor R, na verdade, componente Z, né? Que é diferente de zero. Então, na verdade, esse operador aqui já não comuta com LZ. É um problema. Certo? Para o SZ, como é que é? A mesma coisa. Computador de SL com SZ, né? Vamos ajeitar logo aqui rapidinho. Vai ficar LX, computador de SX com SZ, mais LY, computador de SY com SZ, né? E aqui LZ, comutador de SZ com CZ. Esse cara aqui é zero. Bom, aqui vai ficar LX, IH cortado, SX, SZ, vai ficar o quê? Menos IH cortado, SY, mais IH cortado, LY, SYZ vai ficar X, né? X. Então, isso aqui é menos IH cortado, ou IH cortado, né? Pode pegar só esse termo aqui, L vetor S. Né? LX, SY, vai ficar menos aqui no caso, né? Menos IH cortado, L vetor S. Pronto, componente Z. Olha que interessante, ó. Não comuto também, né? É um problema. Esse cara aqui é diferente de zero. Ou seja, eu estou observando que o comutador de S escala L com SZ me deu menos IH cortado L escala S, componente Z. E o comutador de S escala L com a componente LZ, isso aqui é mais IH cortado. Cadê? Tá aqui. Menos IH cortado. Né? Menos IH cortado é SLZ, né? Tá bom? Então, esse aqui tudo é diferente de zero. Diferente de zero, diferente de zero. Conclusão. Estados NLM, S, MS não são bons autoestados. Isso é um problema. Né? Eles não são bons autoestados. Então, isso significa dizer que eu não posso usar a teoria da perturbação não degenerada. Pelo menos não usando esses estados aqui. Ó. Só que tem uma solução. Qual é a solução? Perceba que, apesar desse cara aqui não comutar C0, esse cara aqui também não comutar C0, quando eu somo as duas equações, ó, SL, aí SX
SZ, né? Mais S, escala L, com LZ. Olha o que acontece, ó. Esse cara é o inverso do outro, né? Então aqui, ó, é I, pegar aqui é menos I, H cortado, L, vetor S, componente Z, digamos assim, mais I, esse cara aqui invertendo, ó, S, L, componente Z. Isso aqui é zero. Olha que interessante, ó. Isso significa que o comutador de S escalar L com a soma SZ mais LZ é zero. Ou seja, olha que interessante. O comutador de S escala L com o JZ é zero. Então, conclusão. Apesar da interação spin-orbita comutar, não comutar, né? Apesar de não comutar, isso aqui é importante. Apesar de não comutar com LZ e SZ, né? O que significa que esses estados não servem para a gente, eles não são bons autoestados. O operador L, escala S, comuta com JZ. Comuta com JZ. Apesar dele não comutar com as componentes individuais, ele comuta com o JZ. E quem é o JZ? É o momento angular total. JZ, que é LZ mais SZ. Ok? Então isso é bom. Isso é aquele momento em que você vai perceber agora a utilidade de soma de momento angular. Se você não lembra aí de soma de momento angular, aí tem que voltar um pouquinho. Né? Mas se você fez lá um monte de conta e não sabia para que serve, né? Esse é o momento agora que você vai ver para que serve. A soma desses momentos angulares aqui, que dá o JZ, ela vai servir para a gente. Então, na verdade, eu posso tentar fazer o seguinte: no lugar de eu usar a base SMS, eu posso mudar para a base do JMJ. Né? A base aqui, que era, né, desacoplada, para a base acoplada. Se eu usar a base acoplada, eu garanto que a minha interação spin-órbita ela comuta com JZ. Perceba que eu estou desconsiderando aqui a parte radial, porque a radial comuta, né? A gente já tinha discutido isso aqui lá no problema de átomo de hidrogênio. Qualquer função radial comuta com qualquer operador desse aqui de momento angular. Então não precisa incluir o R aqui. Esse é um assunto já batido lá. Tem até exercício do Griffiths, né? A gente fez aqui alguns exercícios do Griffiths que mostrava que qualquer função radial comuta com, que dependa só da distância, né? Comuta com os operadores de spin de momento angular. Então não precisa incluir aqui a parte radial. Bom, então, o problema é a parte angular aqui, né? Mas eu sei agora que isso aqui é comuta. Só que tem um problema, essa base aqui, ainda, ela não é só uma base do JZ. Ela é uma base também do J quadrado. Certo? Então eu tenho que, de alguma forma, ver se, ainda não sei ainda, né? Se esse cara comuta com L quadrado, né? Ou se comuta com
o S quadrado, né? Ou se comuta também com esse cara aqui, o J quadrado. Então, só vou conseguir, na verdade, ver se isso aqui comuta, né? Se comuta com esse cara aqui, se eu observar isso aqui. Por quê? Porque J, né? Você sabe que J é L mais S. Né? E quando a gente usa aqui o quadrado, J quadrado, né? Isso aqui vai ser L quadrado mais S quadrado mais duas vezes SL, porque comuta aqui, né? O L com S comuta. Então, meu acoplamento spin-órbita aqui, ele é o quê? Um meio, né? De quem? J ao quadrado menos o L quadrado menos o S quadrado. Então, querendo ou não, eu só vou poder usar aqui essa base desacoplada se eu observar que comuta com J quadrado, comuta com L quadrado, comuta com S quadrado. Né? Será que comuta? Esses caras aí? Na verdade, basta comutar com L quadrado e com S quadrado. Se comutar com L quadrado e com S quadrado, automaticamente comuta com J quadrado, porque o J quadrado é SL, né? L quadrado, S quadrado, 2LS. Então, se comutar com o L quadrado e comutar com S quadrado, né, comuta com J quadrado. Então, nosso problema aqui é saber se o S, escala L, comuta com L quadrado. Se comutar, né, se comutar automaticamente com esses caras aqui, aí eu vou poder usar a base JMJ. Eu vou poder usar a base acoplada. Bom? Eu vou deixar aí como exercício para vocês, tá certo? Mostrar isso daí. Né? Porque dá uma continha um pouquinho grande, mas não é difícil não. Mostrar que comuta. Isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Isso aqui é verdadeiro. Ok? E aí a gente vai poder usar a base, né? Acoplada. Então a gente vai poder fazer a conta aqui da perturbação usando a base acoplada. Tudo bem? Não é difícil não. Né? Só usar aquelas propriedades lá dos operadores, né? Basicamente você vai ter que usar aquelas propriedades lá de A, B, C, né? Várias vezes e por aí vai. Né? Bom, dá para mostrar que é zero, todos dois. E aí a gente vai poder usar essa base acoplada aí. Tá certo? E usando a base acoplada, a gente consegue calcular a perturbação de primeira ordem para spin-off. Então, quando for na próxima aula, eu vou aplicar agora a base acoplada, considerando já que comuta, né, que vocês testaram aí. Né? E a gente corrige a energia em primeira ordem com o acoplamento spin-off, junta com a correção relativística, e aí vai ter a estrutura fina do material. Tá certo? Aí a gente vai ver como é que os níveis de energia lá do átomo de hidrogênio são corrigidos, né? Dependendo agora do L, do S, vai ter o spin lá envolvido, né? E basicamente é o J, a gente vai considerar a interna do J agora, tá bom?